Olá, senhoras e senhores. Estamos dando início a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a ditadura do Estado Novo, tá? A terceira fase da Era Vargas. E com isso nós terminamos a nossa série sobre a Era Vargas. Vamos à aula? Bem, 1930 a 1945, como todos sabem, é o período de duração da chamada Era Vargas. Mas hoje, em especial, nós vamos falar sobre o Estado Novo, que tem início em 1937. O Estado Novo foi a fase ditatorial do governo de Getúlio Vargas. Ao todo, Vargas permaneceu no poder de 1930 a 1945, mas a fase do Estado Novo corresponde especificamente ao período de 1937 a 1945. Teve início em novembro de 1937, quando foi realizado o golpe do Estado Novo, e foi encerrado quando os militares obrigaram Vargas a se retirar do poder. Como teve início o Estado Novo? O surgimento do Estado Novo, em 1937, foi resultado de um longo esforço de Getúlio Vargas na construção de um regime autoritário no Brasil. É importante considerarmos que, desde que assumiu a presidência em novembro de 1930, Vargas tomou iniciativas para centralizar o poder. Demonstração evidente disso foi a ação de Vargas em adiar tanto quanto fosse possível a realização de eleições para formar uma constituinte no Brasil. Os esforços de Getúlio Vargas em centralizar o poder no Brasil foram parcialmente frustrados com a promulgação da Constituição de 1934, que determinava que novas eleições deveriam ser realizadas em 1938 e que Vargas não poderia concorrer à reeleição, pois havia sido eleito presidente indiretamente em 1934. O que é que o texto está dizendo? O próprio Vargas tinha promulgado essa nova Constituição em 1934, mas que limitava o poder dele nessa nova fase, a fase constitucional, por 4 anos. E ele encerraria o seu governo em 1938. Sabendo disso, ele vai se articular com grupos que o apoiavam para permanecer no poder. E essa articulação é que vai germinar esse golpe do qual nós estamos falando. No entanto, nessa fase da Era Vargas, conhecida como fase constitucional, o presidente encontrou a justificativa que precisava para implementar medidas centralizadoras, as quais colocaram o Brasil no caminho do autoritarismo. Vargas utilizou-se da ameaça comunista como forma de ampliar o seu poder na presidência. Em 1935, aconteceu no Brasil a Intentona Comunista, tentativa dos comunistas de tomar o poder no Brasil pela via revolucionária. Antes disso, na verdade, o presidente já apoiava medidas autoritárias que foram ampliadas depois da rebelião comunista. Em 1935, foi decretada a Lei de Segurança Nacional, que ampliava os poderes presidenciais para combater crimes contra a ordem social. Aqui nós temos imagens de um filme, um longa, chamado 1935, Assalto ao Poder, que trata sobre a Intentona Comunista. Pouco tempo depois, essa lei foi endurecida por uma emenda aprovada pelos parlamentares brasileiros. Também foi criado um Tribunal de Segurança Nacional, utilizado para punir rigorosamente os réus da lei aprovada em 1935. Nesse cenário, ampliou-se consideravelmente a perseguição a grupos de esquerda. Enquanto tudo isso acontecia, o Exército começou a alinhar seus interesses com o de Getúlio Vargas, no sentido de perseguir os grupos de esquerda e de implantar um regime autoritário no país. Parcelas do alto escalão da sociedade também começaram a entender o viés autoritário como a forma ideal para implantar força uma modernização no país. Parece que nós estamos lendo o Jornal do Dia, gente. O resultado final desse processo levou ao golpe do Estado Novo, em novembro de 1937. O golpe aconteceu logo após o governo publicar um documento falso chamado de Plano Cohen.
Esse plano narrava as etapas de um golpe comunista que estaria sendo planejado. O documento, no entanto, havia sido elaborado por Olímpio Mourão e pelos integralistas. O documento, que continha o Plano Cohen, foi descoberto pelo antigo ministro da Guerra, Góes Monteiro, e foi apresentado a Vargas e Eurico Gaspar Dutra, que aprovaram o uso do documento falso como pretexto para realizar o golpe no Brasil. A partir daí, Francisco Campos, um advogado mineiro, começou a organizar uma nova Constituição para o Brasil. Em novembro de 1937, Vargas ordenou o cercamento do Congresso Nacional e obrigou os parlamentares a retornarem para suas casas. Imediatamente, uma nova Constituição foi apresentada e outorgada à nação. Vargas decretou o fim das atividades dos partidos políticos no país. E aí começa o autoritarismo. As medidas adotadas durante o Estado Novo possuíam uma característica autoritária, imposta sem consulta popular. O governo ainda perseguia inimigos políticos, caracterizando o período como uma fase intensamente antidemocrática no país. Os objetivos desse governo, nessa nova fase, na fase ditatorial, ele focou a economia na industrialização do Estado Nacional, tá? Então, o Estado Novo tinha como principal plano de governo o desenvolvimento industrial do país, criando diversas medidas para que ele ocorresse. Nessa época foram criadas diversas indústrias importantes para o Brasil até os dias de hoje, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, que não é mais uma estatal, pois essa foi privatizada no governo de Fernando Henrique Cardoso. A censura. A censura de todos os meios de comunicação marcou o Estado Novo, impedindo que mensagens contra o governo fossem veiculadas e incentivando a propaganda pró-governamental, com uma forma de controle social e de influenciar a população, garantindo seu apoio. Centralização do poder. O Estado passou a ter controle sobre todas as medidas tomadas no Brasil. As câmaras e assembleias legislativas foram dissolvidas, dando maior poder ao presidente em relação às escolhas políticas. A centralização ocorreu sob o pretexto de organização e ordem, como forma de evitar que o país sofresse influências da crescente ameaça comunista. E daí nós partimos para o fim do Estado Novo. Algumas coisas vão ocorrer para que em 1943 esse regime de governo comece a declinar. Vamos lá. O Estado Novo, enquanto regime que se sustentava nos meios intelectuais, nas elites econômicas e nos meios militares, começou a ruir por volta de 1943. Um sinal claro disso foi a publicação do Manifesto dos Mineiros, em que personalidades de Minas Gerais exigiam a instalação de um regime democrático no país. Nesse período, Vargas identificou que seu regime autoritário não teria vida longa após o fim da Segunda Guerra Mundial. Assim, Vargas deu início a uma nova fase de sua política, a fase da aproximação com os trabalhadores. Ele já flertava com essa postura em anos anteriores. Isso pode ser exemplificado pelo Decreto do Salário Mínimo em 1940 e pela organização de comícios no Dia do Trabalhador. A partir de 1943, Vargas fortaleceu essa aproximação. Nesse ano, por exemplo, foi lançada a Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT, documento que trazia uma série de novidades na legislação trabalhista, ampliando os direitos dos trabalhadores urbanos. Essa nova fase da era Vargas recebeu o nome de trabalhismo e visava garantir a sua influência na política brasileira assim que o sistema democrático fosse restabelecido. A partir de 1945, a pressão sobre Vargas para que uma eleição presidencial acontecesse era tamanha que Vargas decretou o ato adicional. Com essa lei, o governo decretava que dentro de um prazo de 90 dias seria marcada a data para a eleição presidencial. Após isso, começou a organizar-se no país uma nova vida partidária, com destaque para 3 partidos. Foram eles:
a União Democrática Nacional, a UDN, Partido Social Democrático, PSD, e Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Ao longo de 1945, o desgaste de Vargas com os liberais e com os militares foi ampliando-se, de tal forma que, em outubro de 1945, os militares cercaram o Palácio Presidencial e deram um ultimato a Vargas, forçando-o a renunciar à presidência do Brasil. A reorganização política do Brasil, a partir desse momento, deu origem ao que nós chamamos de Quarta República, ou República Populista, que vai de 1946 a 1964. Mas isso é tema para uma outra aula. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima. Valeu!